a gente ter acesso à caixa de e-mails, ao Outlook lá, e começar a olhar e-mail por e-mail, isso não é uma análise forense, né? Então, qual é a ideia de vocês sobre isso? Porque eu não sei quem foi que me falou um dia desse que estavam investigando dessa forma em algum lugar aí que eu escutei, né? E aí eu não sei bem onde foi, se foi algum grupo de WhatsApp, alguma coisa assim. Mas olhar e-mail por e-mail, sem ter uma inteligência por trás, mesmo que seja uma palavra-chave ali, que é algo bem básico, isso é uma análise forense, na opinião de vocês? Eu vou dar minha opinião aqui. A gente aqui que é da área, escuta isso direto. Às vezes é por falta de informação, às vezes é por ansiedade, falta de informação, às vezes é por questão de custo. Então a gente tem vários fatores. Isso não, isso é fuçar, eu chamaria. Acho que a palavra certa é estou fuçando. E, inclusive, eu acho que é uma das formas, até falando, você deu um exemplo do Outlook, é uma das formas menos eficientes de que existem. Eu que estou procurando o meu e-mail aqui, eu tenho um e-mail, eu estou procurando ele, eu sei o que eu escrevi no e-mail, eu sei o anexo, eu sei até a data e a hora que eu mandei. Eu não consigo achar. Agora imagina uma pessoa que ela vai lá e eu vou pesquisar aqui palavras, etc., e não acha. E isso entra até num gancho, agora aproveitando também a questão de extração de coleta, que a gente fala muito quando a gente faz a extração de dados lá do Office, ou qualquer solução de Google Vault, etc. As pessoas, para questões de custo, elas querem fazer o que assim? E eu entendo. Elas querem rodar, elas têm o universo de caixas de e-mail lá, elas querem rodar palavras-chave e conseguir buscar, conseguir reduzir um pouco o tamanho, porque volume é igual a custo. Mas isso é muito, eu não acho eficiente, e a chance, a gente entra lá atrás, pela questão de chance de perda de informação é gigantesca. O pessoal tem muita chance, porque hoje a gente está falando ali em caixa de e-mail, a gente tem questões de imagem, que eu entrei lá atrás, questões de vídeos, que eu falei lá atrás também, que podem estar contidas em e-mails. E isso a pessoa não vai achar. Então, para isso que existem softwares de processamento forense e análise. A gente tem que tratar a evidência, seja uma caixa de e-mail, seja de um celular, com dados brutos que precisam ser tratados. Então, a gente precisa de um montante total e não é na hora da extração que a gente vai fazer qualquer tipo de filtro, qualquer tipo de coisa. É na hora do processamento, feito por pessoas que sabem, para a gente não ter essa chance. Porque a pior coisa de que não achar alguma evidência porque não estava é estar lá e não ter achado. Isso eu acho que nossa, é horrível isso. Então, essa forma que a pessoa fez, eu entendo o porquê, mas é assim, a chance de perder, a chance de se perder nesse tipo de situação é muito grande, né? É muito grande do nosso ponto de vista. Tem até uma questão, Yuri, constantemente eu escuto esse relato de pessoas, né? Pô, eu fiz a minha investigação interna aqui no meu Outlook, né? Baixei o PST da pessoa e achei o e-mail e fui para um processo judicial. E já tive relatos aí de pessoas que o processo foi invalidado porque não foi produzido da forma correta a evidência. Então, aí volta lá do início de você fazer o procedimento da forma correta, né? Então, assim, se a pessoa simplesmente baixou no Outlook, viu no Outlook lá para não ter ferramenta forense, mas viu diretamente numa caixa de e-mail, levou para um processo judicial e o juiz, assim, auxílio do perito, né, do perito dele entendeu, pô, mas não tem cadeia de custódia, não foi gerada uma imagem forense, daqui está o arquivo nativo, metadados estão alterados, isso vai ser invalidado. Então, assim, a economia que a pessoa fez, às vezes, pode prejudicar ela na frente numa tomada de decisão e, assim, até sofrer um processo reverso. Então, assim, constantemente eu escuto esse relato também de pessoas que baixam caixa de e-mail, empresas, né, que baixam caixa de e-mail, avalia ali dentro de casa mesmo, e toma uma decisão, mas se isso vai para uma instância muito maior, isso é totalmente invalidado, né? Então, assim, novamente, é super importante seguir os procedimentos para a real adequação, né, para você garantir aí que você não seja invalidado e que você perca todo o trabalho, né, da sua apuração. Beleza, perfeito. E vocês falando aqui, me veio uma outra questão na cabeça, né? Que eu sei que isso é expertise de vocês, né? Por exemplo, a gente tem lá vocês falaram de terabytes e tudo mais, mas trazendo algo menor, né? Por exemplo, a gente tem ali uma gama de informações, por exemplo, no HD ou em vários HDs relacionados a uma investigação forense, por exemplo. O que a gente faz com isso? Dá para armazenar em algum lugar? Como é que a gente faz? Joga fora, deleta tudo? O que a gente faz com isso?
E eu queria saber se vocês já fizeram esse tipo de trabalho de procedimento de, após uma investigação, após a conclusão, vocês armazenarem isso por, sei lá, 6 meses, um ano. Como é que funciona isso na prática, Luiz? Bom, assim, obviamente todo o processo investigativo ele tem um ciclo, né? O começo, o meio e o fim. Nenhuma investigação dura para sempre, né? O que a gente sempre recomenda, principalmente se o cliente tem a intenção ou a possibilidade de levar isso para uma segunda instância, para um processo, seja qual que for. Assim, a gente, como uma empresa, vamos dizer assim, a gente tem um serviço que a gente chama de hospedagem desses dados, ou seja, enquanto durar, o quanto você precisar, esses dados estarão disponíveis ali para você poder utilizar. Então, assim, normalmente os dados são armazenados, né, a investigação ela fica sempre no ambiente seguro, né, nos servidores, storage seguros, e durante todo o processo investigativo, ou até pós a investigação, se o cliente preferir, eles ficam armazenados nesses servidores para possível averiguação no futuro, etc. Então, assim, exemplo, qualquer caso que envolva um processo judicial, qualquer caso que envolva aí algum tipo de tomada de decisão a médio e longo prazo, a gente sempre recomenda que mantenha esses dados preservados. Primeiro, para você poder revisitar essa informação, se você for para um juiz, para o perito técnico do juiz, poder acessar essa informação a partir da fonte original. E segundo, para você ter a garantia aí de que essa informação não foi violada, ela não foi perdida, né? Então, assim, o serviço, até, né, o serviço de host faz parte do processo investigativo, principalmente quando tem essa questão mais sensível, de que não pode perder o dado, né? Mas quando, por exemplo, o cliente fala, pô, não vou utilizar isso para nada, aí segue um procedimento de wipe, né? A gente faz a exclusão de 100% das informações, sempre notifica as pessoas que esse dado vai ser excluído e ele não vai poder ser acessado novamente, né? Mas isso é, obviamente, uma decisão da empresa, uma decisão do cliente para saber se vai manter esses dados, se faz sentido manter esses dados, ou se não faz sentido manter esses dados. Mas a nossa recomendação é que, pelo menos, deixe um período, porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Então, e normalmente é um custo bem baixo ali para você armazenar o dado, então não vai ser uma despesa, porque a longo prazo você pode utilizar isso novamente.